Pais queridos, muito boa noite. Estamos felizes de estarmos reunidos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Nós queremos, hoje vivemos no tempo das multidões de informações e segredo. As mídias, para terem um chamativo, um negócio, aí bota o segredo, a grande bomba, não perca, exclusivo, porque todo mundo hoje quer saber segredos. Mas eu vim falar de um segredo especial para a minha vida e para a tua vida. Eu vim falar sobre os segredos de Deus, tá certo? E eu escrevi assim: você quer que Deus lhe conte um segredo? Eu acho que não definiria bem seria o artigo o segredo. O segredo que faz diferença. Houve até um filme, há alguns anos, acho que era com Tom Hanks, que tinha até um selo, né? Se não me falha a memória, era O Segredo, esse filme. Então, Deus tem segredos para a nossa vida. Esses segredos da vulgaridade, do dia a dia, da sociedade, da pessoa influente da televisão, de alguém que não vai interferir em nada na sua vida, mas o segredo da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida interfere em bênção, tá certo? A palavra de Deus está em Romanos, capítulo 9, versículo 15. Porque ele diz a Moisés. Então, daqui a pouco eu vou ter que ler o que é que diz lá em Moisés. Mas aqui ele já faz um resumo em Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 15 diz: porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Bom, esse texto, embora hoje exista tanta pré-julgamento no que se fala, no que se pensa, né? O que é que você quis dizer com isso? Por acaso você quis dizer que as conjecturas, em tudo que a gente fala, tem que ter o subentendido, o que é que está... Deus é claro. Só que quando Deus fala, eu decido a minha misericórdia, a minha bondade, a minha bênção, o meu favor, o meu cuidado, eu decido. Mas em outra multidão de textos da Bíblia, ele diz que não faz acepção disso. Então, não são as oposições, o que esse texto está querendo deixar claro lá em Romanos, é que não são as oposições, tá certo? E eu vou falar até um pouquinho disso no texto de hoje, né? Não são os sabotadores da nossa vida que vão decidir se Deus ou não vai abençoar a nossa vida. Eu posso até frustrar os seus pensamentos. Vamos dizer que eu estou com essa quantidade de pessoas, vão entrar outras, milhares amanhã vão assistir, e quem é que daqui não quer ser abençoado? Eu já pastoreei em tanto lugar que você não imagina, pessoas violentas, pessoas estão dispostas a tudo, mas todo mundo quer ser abençoado. Você tem que dizer coisas que vêm do alto do céu e o coração deles recebe. Todo mundo quer ser abençoado por Deus. Ninguém quer ser descrito como outra coisa, ninguém quer, tá certo? Então, existem os sabotadores que dizem palavras negativas para a gente, que fica julgando, que fica menosprezando, que não valoriza. Talvez você já comece a identificar aquele negócio que é tão... Olha, consegui botar a minha banquinha de morango... Existe morango do amor, né? Que agora é a maçã do amor. Sei lá, era tão importante para você. Estou fazendo meus churros, estou fazendo minha maçã do amor, estou fazendo pastel. E você sabe que você ralou, você dividiu aquela máquina em não sei quantas prestações. E o outro olha e diz, fulano até abriu, né? Mas ele já fechou, fulano. Fulano fechou, aí aquela palavra, tá entendendo? Então, a palavra de Deus, ela não se limita às palavras negativas que as pessoas queiram dizer ao meu respeito e a teu respeito, tá certo? Eu vim hoje marcar um encontro seu com Deus, tá certo? Isso é bênção de Deus para aqui para a terra.
E no porvir, muitos anos depois, quando Jesus voltar e você subir, junto com todos os salvos do Senhor, um lugar eterno feito pelo Filho dele, tá certo? Então, o amor de Deus, ele é indistinto. Tem pessoas que você odeia, que você, no momento dessa minha pregação, você não gostaria que aquela pessoa fosse abençoada, mas vai ser abençoada também, entendeu? O amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não é difícil a gente entender, porque a gente é meio vingativo. Eu no Serviço Federal, eu vi muitas vezes uma pessoa dizendo, se eu não receber, também não quero. E eu dizendo, mas ela é sua mãe. Se eu não receber, eu não quero que ela receba. Aí a última palavra era minha, depois ela vai receber e você não vai. Pronto. Entendeu? Estava dentro da lei, era o que tinha que fazer, mas eu vi muitas, não foi uma nem duas, tá certo? Coisas de família, dizendo que tem vínculos de sangue, de família, mas na hora da ganância, né, da vaidade, da usura, não quer compartilhar, acha que... E a palavra sempre... Então, a palavra que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite são palavras de restauração. Deus vai te colocar de pé, ele vai colocar o plano dele na tua vida, fazer valer o plano dele na tua vida em nome de Jesus, tá certo? Para quem não conhece ou quem já me segue, esse é o famoso senhor Billy Blue. Um cachorro que tem um palmo e 4 dedos e consegue latir em Fá sustenido maior. Entendeu? Acabei de passear com ele para ver se ele se acalmava na hora do sermão, mas certamente ele está alegre com a presença de Jesus também, tá certo? Então, Deus tem a decisão de abençoar e de ter misericórdia. As circunstâncias têm, pastor Marconi? Deus tem. Ele diz, eu mesmo, na primeira pessoa, não é eu, fulano, Simbora, Deus seja Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui ele está chamando para eles, eu tomo a decisão de abençoar, tá certo? E quem me segue, quando eu digo segue, não é o jargão de internet, de mídia, quem assiste eu pregando nas igrejas, na mídia, nas cruzadas, no meio da rua, no Brasil, fora do Brasil, seja lá onde for, sabe o que eu tenho discorrido toda a Bíblia, dizendo aonde que Deus diz, insiste, persiste, em comunicar a você a vontade dele e que você se sinta livre para receber aquilo que Deus quer. Porque não tem como ninguém colocar nada na marra. Não tem. Não tem como você nem abrir a cabeça de uma pessoa para botar uma ideia dentro. Não tem. As coisas são... o livre-arbítrio é isso, é pelo coração, é pelo... o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, o Espírito Santo nos convence. E eu era um homem que... Eu nunca fui mal, mas eu não tinha essas fé de acreditar assim. E chegou um dia e o Espírito Santo só fez assim... Tum, tá certo? Então, Deus, ele tem a decisão de abençoar e ter misericórdia, tá certo? E tem aquilo que eu falei no início da ministração da palavra, os sabotadores externos e os sabotadores internos, né? O que é sabotador, pastor Marconi? Os vampiros emocionais. Não tem aquela pessoa que quer sugar a nossa energia, né? Quer sugar os teus sonhos, é o famoso banho da... Eu estava tão feliz, fulaninha passou, deu aquela palavra, mas a palavra de Deus é ânimo, é vigor, é vida, é alegria, é restauração, é isso que eu trouxe nesse encontro de você com Deus. Tem até um filme que um rapaz que ele fazia encontros, né, de pessoas da sociedade, e ele botou uma agência, eu sou essa pessoa hoje, né? Eu estou fazendo esse papel, eu estou promovendo um encontro seu, baseado na palavra de Deus, com aquele que tem todo o poder, e todo o cuidado, e toda a intenção de abençoar a tua vida, viu? Então, eu citei no início alguns comentários, mas só para nossas identificações, né? Aquelas pessoas que, você não vai conseguir, né? Mas é tão difícil, né? Até hoje teve alguém, fulano, que já ganhou aqui, né? Minimiza as tuas conquistas. Eu falei agora mesmo, né? Você comprou, eu me lembro, eu nunca tinha tido um carrinho pela minha barba branca, pelo meu cabelinho branco, você está vendo que eu não sou nenhum. Então, quando eu comprei, eu só tinha Fusca, Brasília, Bug. Eu cresci
uma região litorânea, né? Está perto de onde eu moro, dentro do Brasil. Kombi, Fusca, eu tive uns 5 Fusca. Esses carros que era da gente que não tinha as coisas. E quando eu melhorei de um pouquinho de vida, eu comprei um Corcel 2. E cheguei lá na casa de praia, onde eu tinha a minha casa de praia, e alguns colegas lá do meu trabalho tinham de lado. Aí. Ah, não foi o Corcel 2, cara, foi mais moderno. Foi quando eu comprei meu primeiro carro novo. Foi um Celta. Meu primeiro carro novo. E quando eu cheguei, aí eu fui lá, cheguei, não mostrei a ninguém, mas cheguei lá na casa da praia. Quando eu gostei, tu comprou um carro? Foi, rapaz. Eu peguei, fui sorteado no consórcio, já pagava 5 anos e tal. Aí disse, só tinha dessa cor. Naquela época, ninguém tinha Celta, era uma coisa muito moderna, era um carro lindo. Ainda é um carro bonito, mas era uma coisa... Foi o meu primeiro carro, eu fiquei, meu Deus, realmente só tinha aquela cor mesmo. Foi do consórcio, era que tinha, foi a que eu peguei. E era azul, e eu adoro azul. Você viu eu dizendo o nome do seu Billy? É Billy Blue. Todo mundo gosta de azul, tá certo? Pessoas que minimizam as suas conquistas, né? Eu consegui meu emprego lá na indústria de confecção. O outro olha e diz, fulano trabalhou lá 23 anos. Bom, se trabalhou 23 anos, papai, não era ruim, não. A língua dessa pessoa, o olhar, a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será são. Então, se o olho da pessoa, não é que estou falando de olho gordo, nem esse negócio olhado, não é isso não. Eu estou falando o que a Bíblia diz, que tem pessoas que têm um olhar, não é apreciativo, não te impulsiona, você tem que valorizar as coisas, e as pessoas que olharem para as suas conquistas têm que vibrar na mesma sintonia que você, né? E as pessoas, né, minimizam, né, as conquistas, né, foi sorte, né, foi sorte, mas não dura não, nunca foi sorte, querido, é Deus, tá certo? Nunca foi sorte. Eu anotei aqui porque eu fiz questão, né, outra coisa, uma vez eu estava numa aflição, eu vivo aconselhando há 30 anos, de médico, juiz, oficial militar, pedreiro, gente que não pode falar coisa, entendeu? Lutador de MMA lá de Las Vegas, da Rússia. Então, eu estou acostumado a aconselhar as pessoas. Mas uma vez eu estava muito aflito, estava querendo desistir de uma situação, aí fui falar com a pessoa disse, é para o seu bem, eu acho que... Então, você já escutou aquele conselho, é para o seu bem, mas não vem da direção de Deus. Nem tudo que diz é para o seu bem, nem primeiro, não tem o poder de abençoar, não tem poder para abençoar a sua vida, entendeu? E você não sabe a razão da pessoa estar dizendo, estou dizendo isso, meu filho, mas não é para o seu bem. Quando a sua mãe disser isso, aí é verdade. Quando seu pai, quando um amigo fiel, quando uma pessoa que você merece confiança, quando vier assim do outro, estou dizendo para você desistir, mas é para o seu bem, você vai ter que acordar todo dia de manhã, aí você, igual a Lália Rebeca, bem caladinha, vai estar amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Deus, ele sabe o que tem, o que é bem para a minha vida. E dificuldade na minha vida e na tua vida não quer dizer que não seja o bem de Deus. Vou mostrar a você nesse texto aqui, entendeu? Que momento de dificuldade, momento de deserto, porque o texto está falando de Moisés. Se é Moisés, tem deserto, amigo. Não tem como. Tem Moisés, tem deserto. Você pode falar no palácio, mas o palácio está dentro do deserto. Você pode falar, seja lá onde for, na sarça ardente. Foi Moisés, tem deserto. Tá bom? Então, o fato de estar no deserto não quer dizer que não esteja no centro da grande providência de Deus na tua vida. É porque as adversidades estão no caminho. Mas Deus está comigo e está com você. Deus está comigo e está com você. Viu? Deus está com você. Deus está comigo. Você deixa, né, comparar você com outra pessoa, né? É porque fulano desistiu, é porque desistiu. É porque a vida é assim mesmo, né? A vida pode até ser assim mesmo, mas Deus é Deus, tá certo? Ele não muda, viu? Agora, Deus é assim mesmo, viu? Aquela pessoa que... Quantas pessoas na minha vida... Olha, conta comigo, tamo junto, ó. Fecha. Eu e tu, ó, é praticamente... Uau!
Aí, quando você precisa, Deus não é assim. Eu mesmo é que decido. E eu já traí Deus, eu já falei, eu errei, eu transgredi, errei de novo, pequei, errei de novo, amanheceu, pequei de novo, transgredi no outro mês, no outro ano. Passa ano e o Jesus me perdoa, e ele não passa na cara, ele não me humilha, ele não dá um monte de chicotada para provar que para ajeitar a minha vida. Ele me ama, ele me ajuda, ele reconhece, ele diz, é falho. Estavam batendo em Jesus, cuspindo nele, ferindo ele, e ele sabe como a gente é tão tolo na nossa direção que ele estava dizendo, pai, não derrama o raio não, eles não sabem o que estão fazendo, não derrama não, segura aí. Toda hora, as aflições em cima de Jesus, ferindo Jesus, e todo o tempo ele dizendo, eu fiquei, quando eu vi esse texto e fazendo a leitura, a de se imaginar alguém, porque é de Deus, então fica difícil até uma comparação com uma coisa que a gente queira fazer uma comparação aqui na Terra, entendeu? Mas, assim, tem um guerreiro muito poderoso ali. Pronto, eu sou pastor, então, em alguns ambientes, assim, que... Nos cantos aí às vezes tem uma situação, alguém vai querer fazer alguma coisa, ameaçar de alguma coisa, porque você está andando num canto, mas sempre tem um maior por detrás, né? E o maior fica olhando. Porque se aquela pessoa for fazer um negócio com você, aquele maior vai lá e vai abocanhar ele. Então, assim, é essa situação que... E o que eu falei aqui, eu procurei um bom exemplo. Eu ia usar um exemplo do leão na natureza, mas como é Deus, eu usei esse exemplo aqui porque em todo o tempo Jesus estava tentando segurar para a ira de Deus não descer na terra e arrebentar de raio. Porque, olha, Jesus dizendo, segura, não destrói. O céu escureceu, ficou de noite, raio, trovão, terremoto, os defuntos, tudo nascendo, ressuscitando. Então, imagina aí o poder de Deus, né? Jesus dizendo assim, eles não sabem o que faz. Então, eu sei quantas centenas, eu não sei dizer milhares, porque a gente peca a vida toda. Então, 64 anos, então quantas vezes... E todas as vezes eu tenho certeza no meu coração que ele me perdoa. Então, se sinta perdoada. E se você não falou ainda, não precisa de grandes orações, não. É assim, pai, eu errei. Perdoa. Quem tem grandes teologia é gente que quer falar bonito. E tem o sabotador interno, né? A nossa mente, né? Já não bastasse o que... Quando eu estava escrevendo esse sermão aqui, eu me lembrei um negócio. A minha esposa sempre... Eu tenho 25 anos de casado. E ela é uma mulher de oração, de fé. E o sonho dela era trabalhar. Graças a Deus, pelo meu emprego, assim... A gente só se ocupava... Ou eu estava trabalhando na repartição, mas ela cuidava das coisas de casa e da igreja. Mas em questão financeira, sempre deu. Mas haviam 2 desejos no coração dela. Um era de ser mãe, e Deus deu 2 filhos a gente, um casal, né? E o segundo era trabalhar. Como eu tentava, falava com o diretor e arranjar, mas aí como eu mudava muito de cidade, porque como pastor, arranjava emprego no canto. Quando chegava naquele outro canto, eu tinha que ganhar algum prestígio, para depois falar com alguém e contratar ela. Mas ela queria, e eu botava ela ali, tudo que era concurso. E ela fez um concurso, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E quando ela ia falar, aí as pessoas diziam, chama não, ainda mais, não, estão tirando os que estão, não sei o quê. Mas a pessoa tem que acreditar naquele que é fiel para dizer, eu quem decido quem eu vou abençoar. Não tenha medo, não se sinta excluído, porque em todas as 1.700 páginas aqui, você está incluído, né? Eu que decido. Quando diz eu mesmo quem decido, ele está dizendo, ninguém pode impedir, ninguém pode criar barreira, ninguém pode obstacular, ninguém pode impedir. Eu decido abençoar. Quando e quem eu vou abençoar. Então, não é as adversidades, tá certo? E o fato... Ela conseguiu um emprego, graças a Deus, foi chamada no concurso, né? A grande realização profissional dela, ela queria
a dignidade do trabalho, né? Toda mulher quer a dignidade e merece, né? Qualquer um merece. Eu trabalho desde menino. Eu não tenho muito essa separação homem-mulher. Essa separação que estão botando aí nesse mundo agora é da geração moderna para cá. Eu sou de uma geração que era todo mundo famoso junto e misturado, tá certo? A única causa é somos filhos de Deus e Deus é pai e é pronto. Então, o texto de Êxodo, eu quero fazer uma leitura rápida para que a gente entenda o que é que esse primeiro versículo de Romano falou. Eu tenho que ler esses 3 versículos de Êxodo, né? Êxodo 33, 19 e 20. Olha como é curtinho. E disse mais: o Senhor lhe respondeu: farei passar toda. Não é um pouquinho, não é. Você sabe por que Deus pode te abençoar com tudo, com toda, com todo? Porque dele emana todas as coisas. Então, por mais que ele te abençoe, não acaba o dele. A gente, quando vai dar uma coisa a alguém, você já viu uma criança dando um pedaço de pão ao outro? Ele bota os dedos. O outro pode morder o dedo, mas o sanduíche é até aqui. Não é assim? Deu uma dentada. Não abra muita boca, não, viu? Aí o outro, né? A outra criança pode perder até a cabeça dos dedos da dentada do outro, mas ele não vai afastar a mão do pedaço que ele está protegendo, porque se ele vai dar o pedaço, mas tem que guardar. Deus não é assim. Quando Deus pegava o pão lá no monte no monte da pregação, né, onde Jesus pregou, e das parábolas, né, e que ele foi partir o pão, aí ele partiu o pão, entenda bem, partiu o pão e virava e dava o pão aqui. Segura aí. Por isso que sobrou 12 cestas. Então, ele dava com essa mão aqui, ó, recebe o pão aí. Aí fulano recebia esse pão. Quando ele voltava para cá, como é que estava esse pão? A metade? Não. Você está entendendo como é as coisas de Deus? A fonte dele não seca. A nossa seca. Por isso que a nossa fonte tem que estar ligada na fonte de Deus. Ele disse, se você soubesse quem é que está falando com você, ele disse para a mulher, se você soubesse quem está falando com você, você pediria, e águas, ele é uma fonte constante, uma nascente que flui constante e eternamente, você pediria e águas eternas fluiria de dentro de você. Então Deus, o texto aqui que a gente está lendo em Êxodo, diz assim, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Eu não vou nem dizer agora o que é que esse povo estava fazendo lá embaixo na hora que Deus estava dizendo isso a Moisés. Por isso que Deus estava assim um pouquinho chateado. Porque Deus irado é uma coisa meio... Não é muito bom, não é bom chegar muito... A ira de Deus é uma coisa muito séria, tá certo? E disse mais, não poderás ver minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. E o Senhor prosseguiu, mas, tá lembrado quando eu falei, você quer saber o segredo de Deus para a sua vida? Então disse, ninguém pode fazer tal coisa. Não tem como resolver isso. A sua atmosfera tem uma linha espiritual que não pode transpassar. Nem quem está de lá para cá, nem da... Aliás, os anjos transpassam, né? Eu estou falando de seres humanos. Quem já foi para a glória, já foi, não fica para lá e para cá, entendeu? Os anjos vão e voltam, porque são anjos, quer dizer, agnelos, mensageiros. Mas tirando isso, então, o texto diz assim, ó. Bem aqui está um lugar próximo de mim. Ficarás aqui e eu te colocarei sobre a rocha. Não havia maneira de Moisés dizer, olha, eu preciso ver a tua glória na minha vida. Eu preciso... E a resposta você vai ver no texto no decorrer, eu não quero saltar as partes, mas a cerne
Gaguejei, né, Jesus? Coisa de idoso. A cerne desse sermão é que existe um lugar perto de mim. Existe a fenda da rocha. Quem é a rocha, pastor? O nome da rocha é Jesus. A rocha, a pedra angular, é Jesus. E a rocha foi ferida, mataram ele. Glórias a Deus que ressuscitou. Então existe uma fenda na rocha perto de mim. Ele disse: tem um segredo para você ser abençoado, para estar no alvo da minha decisão de ser abençoado, para ser visto como um lugar de eu derramar toda a minha bênção sobre... Olha, o texto não foi assim, alegoria, suponhamos que intencionalmente, que está escondido. Não, ele disse claramente: eu derramarei toda a minha bondade sobre você. Eu derramarei toda a minha bondade sobre você. Então, a rocha, a brecha da rocha, a fresta da rocha, é o lugar de ser achado pela misericórdia de Deus. O lugar de ser achado pela misericórdia de Deus. Até a Bíblia diz assim: pelas suas feridas ou pisaduras. Pisaduras é uma linguagem antiga da Almeida Revista Atualizada, eu acho que é a ARA, eu acho que é essa versão, pelas tuas pisaduras, mas o que a palavra diz assim: pelas tuas ferimentos, pelas 5 feridas de Jesus, tu foste sarados. Não só o corpo, a alma, o emocional, o intelectual, o psique, o financeiro, o matrimonial, o afetivo. Pelas pisaduras de Jesus, tu foste sarado. Pelo sangue de Jesus, foste lavado, remido, redimido, perdoado. Foste perdoado. Jesus é a fenda da rocha, tá certo? Bom, se é uma fenda, uma passagem, uma rocha, é entrada e é saída. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Por isso que Jesus é começo, recomeço, ele é fim. Ah, pastor, mas eu não quero fim, querido. Tem dores que estão doendo, tem sofrimentos que estão fazendo sofrer, tem situações que estão nos afligindo, e Jesus é o fim dessa situação. Ele chega e essa situação tem que cessar. Né? Todo domínio, força e poder foi dado ao nome santo do Senhor. Eu estou no Nordeste, é muito quente, e eu não ligo o ventilador para não fazer conflito no som. Não gosto de usar muito microfone lapela. Então, Jesus é a rocha, que é o começo e o fim de todas as coisas, né? Então, eu tenho falado aqui insistentemente porque algo está me incomodando no Brasil, ele começar a ter feições socialistas. Isso não é política. Isso é tirar Deus do centro da família, das casas, dos lares, tirar a fé das pessoas. E nossa fé tem que estar depositada em alguém que não morre. Por mais que você goste de político, por mais que você ache que político lhe dá as coisas, um dia esse político morre. E Deus é imortal, é eterno, é poderoso, é misericordioso. Ele não está afeto a... Você me desgostou, não vou mandar mais para a sua cidade, para o seu estado. Não é assim. Deus, ele diz: eu decido abençoar. Mas eles não prestam. Os apóstolos diziam: não presta. Não. Ele diz: mas eu decido abençoar. Não é você com as palavras negativas. Não é o juízo da terra que vai impedir a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, né? Então, o texto de Moisés diz que temos que ter essa grande necessidade, né? A sociedade, o socialismo, essas autoridades de hoje querem te distanciar de Deus. A tua necessidade está gritando
cantando para você, para ver se você escuta. Se você não quiser escutar o pastor Marconi pregando para você, escuta a voz da tua necessidade dizendo: olha, direciona o teu socorro para Deus, porque de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem de Deus. Ele te acompanha, ele está do teu lado. A gente vai ver no texto hoje, em todo o tempo, ele não, no momento que estava muito bom, ele estava do lado, no momento que estava difícil, estava do lado, no momento que você pensou que não ia nem mais dar um passo para frente e respirar, ele sempre esteve do meu e do teu lado. Bom, eu falei que o texto é sobre Moisés, né? Eu não vou voltar àquele negócio. A palavra Moisés quer dizer Moshe. Moshe quer dizer tirado das águas. Ele foi tirado das águas, né? A mãe dele botou, etc. E ele foi para o palácio. Chegou no palácio, ele virou filho da faraó. Não existe o feminino de faraó. Embora alguns políticos brasileiros estão botando faraó, né? Isso não existe. Tem a rainha, né, lá, a esposa do faraó. E se ela reinar, tinha uma rainha chamada Cleópatra, mandou geral, inclusive em Roma, né? Então, se ela reinar, ela é o faraó. Tá certo? É o cargo. A rainha Cleópatra, né? Você vê que se dirige a ela como... Então, essa rainha aqui, ela chegou e disse: meu filho, pronto, botou aqui. Então, Moisés arranjou um emprego de príncipe. Tem vezes que a gente está empregado e a gente tem muito amigo, né? Pessoas gostam da gente, tem um grupinho, né? Tão bacana, né? O grupinho da empresa, bota você no WhatsApp, né? E lhe chama para o happy hour, né? No final de semana tem churrasco, de vez em quando, né? Porque você está no emprego, você está numa boa... Então, nesse tempo que Moisés tinha um emprego de príncipe, era CLT, lá no Egito tinha emprego de príncipe, Deus era com ele. Porque eu quero levar você a entender. Deus é contigo no momento que você está bem, Deus é contigo. No momento que está mais ou menos, Deus é contigo. No momento da dificuldade, Deus é contigo, porque sempre Ele esteve, está, estará com você. Ele não pode negar-se a si mesmo. Onipresença de Deus. Todo o tempo presente, tá certo? Então, aí ele mora no palácio 40 anos, mora no palácio. Aí aparece uma confusão lá de um hebreu, que é o sangue dele, com um soldado, um exator, um anotador do Egito, lá do palácio. E nessa briga tá lá ele, um cara preparado, cheio de treinamento. Chegou lá, deu um piau lá no cara e botou de arrasta para cima o camarada. Resultado, nem podia mais ficar com os hebreus, nem podia ficar mais no emprego de faraó. Correu, fugiu para o deserto. Então, no deserto, ele ficou desempregado, né? Estava no bem bom, Deus estava com ele. Andando no deserto, procurando uma direção na vida, Deus estava com ele. Deus não... nenhum colega dele lá do palácio, e aí, Moisés, passa o zap novo aí, já tem um chip novo, estamos ligados aqui, precisando de alguma coisa. Não é assim, a vida não é assim. Deus é quem não se ausenta, ele não desiste, ele não volta atrás, ele acompanha e cuida. Mas eu não estou nem vendo, isso não impede. Tem vezes que está de noite, você não vê o sol, isso não quer dizer que ele não esteja lá. Tem vezes que está nublado, você não consegue ver o sol, isso não quer dizer que o sol não está lá. Assim é o cuidado e a bênção de Deus na tua vida. Deus sempre está... Aí chegou, ele foi até soube de um camarada chamado Jetro, que pastoreava, criava ovelha lá no deserto. Então ele perdeu o emprego de príncipe e agora andou pelo tempo desempregado no deserto e agora arranjou um emprego de pastorador de ovelha. E Deus estava com ele. Porque Deus está em todo o tempo. Assimile isso para a sua vida. Veja os percalços, os momentos bons, os momentos difíceis, os momentos de aflição na sua vida. Em todo o tempo, Deus sempre esteve com você. E um dia, ele vai pastoreando as ovelhas e, de repente, chama sarça, uma planta. Nessa região é muito difícil uma planta verdinha, mas nesse dia apareceu uma planta verdinha que era... bonita demais. De alguma forma, aquela planta atraiu ele. Quando ele chega perto aí, da planta, sai a voz, diz: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Quer dizer, tira todo o peso dos teus conhecimentos. A sandália dele era, segundo a teologia,
ainda uma sandália do tempo do Egito, que tinha os padrões do Egito. Eles tiram a tua história antiga do teu caminhar. Tu vai ter uma nova trajetória na tua vida. Eu estou definindo futuros maravilhosos para a tua vida. Tá certo? Então, esse momento é 40 anos lá no palácio, 40 anos trabalhando projeto. O cara podia imaginar, rapaz, é isso mesmo, a vida, né? E os caras, rapaz, vamos conformar e arranjar um canto para a gente morrer aqui no deserto mesmo. Mas os planos de Deus são maiores e melhores. Os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida são maiores e melhores, tá certo? E quando ele chega, aí a sarça inflama uma chama que não assusta, uma chama agradável entre vermelho e azul e branco, aquela chama, e tudo que você toca fogo, aquilo que está sendo queimado desaparece. A chama queimando, mas a sarça verdinha, perfeita, continua da mesma maneira, a chama não extinguia. Quando o falar de Deus chega na tua vida, coisas que você pensava que ia lhe extinguir, lhe fazer desaparecer, lhe virar em cinzas, você é preservado no falar de Deus, nas chamas do calor e do cuidado de Deus, porque ele diz, eu que decido abençoar. Eu que decido, diz o Senhor. Né? Coisas que está querendo consumir a gente. Eu já tive assim, eu pastorei há muitos anos e não é fácil. Teve época que eu sofri acidentes grandes. Teve época que eu entregando minha alma. E Deus olhando, eu imagino o olhar de Deus sorrindo, olhando para o meu amanhã. Olhando para eu sentado hoje aqui falando com você. E sabendo que isso vai resultar na mudança e bênção na vida de tantas pessoas. Então, o desespero, a ansiedade de um momento... é porque a gente não vê nem o que é que está do outro lado. Eu não estou vendo nem daqui o senhor Billy Blue, que estava latindo ali, parou, graças a Deus. Não tem como eu ver do outro lado da área, mas Deus vê o teu amanhã, o teu daqui a 10 anos, e eu posso te garantir, vai ser maravilhoso, viu? Pode estar no deserto que tiver. Não, eu quero um emprego muito bom. Igual de faraó, de príncipe, o teu emprego era... Você trabalha com quem? Era secretário direto de Elon Musk? Deus estava lá, Deus está com você. No tempo porque está desempregado. Eu passei agora em você o roteiro de Moisés. Passou aquele 40 anos. Deus com ele. Chegou lá, foi trabalhar com um emprego mais difícil, o outro lá era a maior mordomia, agora é a maior dificuldade. Eu acho que pastorear ovelhas no deserto que nem água tem, não deve ser fácil não, querido. Entendeu? No campo, no vale, já não deve ser fácil. Imagine, né? Então, a sarça ardia, porque quando Deus fala, mesmo que a pessoa achasse que ia morrer, não morre. Eu já preguei tantas vezes, tanto testemunho, não é que eu vi falar, eu assisti no YouTube, eu assisti, Deus me usou em algumas situações, vai morrer e quem tem a última palavra é Deus. Então, quando Deus fala, embora todo mundo vai consumir, vai morrer, não vai morrer, porque a última palavra, né, é a palavra de Deus. E Deus tem cuidado de mim. E Deus tem cuidado de você. Olha, esse fogo aqui tem protegido você desde... Você não sabe como foi o seu parto. Você não sabe se faltou energia na quadra do hospital onde você nasceu, da maternidade. Você não sabe se o carro tinha acabado a gasolina e Deus botou a mão e aquele carro chegou lá. Você não sabe da onde saiu aquela pessoa que deu uma carona e chamou para levar a sua mãe. Você não sabe que estava sem anestesista, porque houve um problema com o anestesista e, para a glória de Deus, naquela hora apareceu um anestesista que tinha terminado a cirurgia e disse, não, eu faço. Então, desde o nosso nascimento, desde todas as circunstâncias, desde quando você ia comer um negócio, Deus guardou, caiu no chão, desde quando você ia ser contaminado por um negócio, desde quando você ia se contaminar sexualmente, mortalmente,
e Deus livrou e você perder aquela parada, você não perdeu nada, foi sempre livramento, cuidado, zelo, a sarça, a mesma chama da vida que era sobre a sarça, sobre tua vida o tempo todo. Lá no palácio, Moisés estava vendo Deus estava falando com ele. Não, no deserto, aonde ele estava caminhando, vida dura, que não deve ser fácil andar no deserto. Eu moro não moro mais, mas no estado que eu estou, tem muita duna, então a gente sabe como é andar no deserto. É a mesma areinha, o mesmo sol, o sobe e desce e toma areia. Entendeu? É muita areia, você não tem ideia. É areia que não termina mais nunca. Você olha assim, não acaba mais nunca. Entendeu? Então, o fato de Deus não estar falando naquele momento não quer dizer que ele não tem um projeto e que ele não vai mostrar. Vai chegar um momento que ele vai dizer, tem um lugar especial. O segredo é o seguinte, vou derramar toda a bênção. Mas tipo assim, tá aqui o pote, o pote é preso por um negócio. Você tem que chegar pelo menos até aqui para poder derramar e o pote derramar essas bênçãos todinhas. Eu estava falando aqui, criando aquela imagem dos Walter Parker da vida, que tem aquele tamborzão do tamanho do mundo. Se você ficar na portaria olhando de lá, aquela água não chega até você, mas se você sair da portaria, correr, naqueles 3 minutos que enche, se você ficar debaixo, aquilo quando vira é uma maravilha na cabeça da gente, dá uma sensação maravilhosa, aquele montão de água. Bro, a minha multidão de bênçãos, diz o Senhor. Amém? A minha multidão de bênçãos. Se não fosse isso, a luta da vida, como eu falei, já tinha arrastado para cima, não é igual o oficial a luta já tinha, mas Deus me guardou, Deus guardou você, aleluia, né? E às vezes, tem coisa na nossa vida que a gente tem que confrontar, né? Você vai ser perseguido pelo medo a vida inteira, você tem que... Não estou dizendo que você vai desafiar uma coisa perigosa, estou dizendo que tem situações da nossa vida que tem que confrontar. Moisés saiu do palácio, do emprego dele, Saiu por quê? Porque estava fugindo. Porque se pegasse ele, não ia ser bom, não. Ele ia responder por aquilo que ele fez lá. E foi para o deserto. Aí já estava ruim no deserto. Foi o que Deus fez. Mandou ele em direção daquilo que ele estava fugindo. Porque Deus se responsabiliza pelo plano que ele tem para a minha vida e para a tua vida, querido. Deus não é irresponsável. Deus não é aquela pessoa de vá lá, se der problema, você dê uma ligadinha para mim e não deixa nem o telefone, bota no silencioso o telefone, né? Não. Qualquer coisa pode ligar para mim, mas não atende, você pode morrer de ligar. Eu cansei já de ver isso. Né? Pode ligar, qualquer coisa, ó, tá aí, pode ligar, você tem meu número, não tem? Já trocou de número, a pessoa já trocou de número, seja onde está dizendo, mas já trocou de número. Deus não é assim. Deus está dizendo, vai ter que resolver essa situação. E vai ser para o seu benefício. E você vai ver como vai ser grande na tua vida. Eu vou te guardar de uma maneira. Então Deus vai colocando uma certeza. Né? Que eu teria medo de ir lá no faraó, porque disse que ele costumava matar milhões de população. Entendeu? Não é uma pessoa, não. Um faraó é um semideus, né? Primeiro, ou Deus ou semideus, dependendo da estatura que ele achasse que merecia. Então, para matar um, ele estava sozinho, mas aí Deus estava dizendo, eu vou te guardar. Até Moisés disse, eu não sei falar, ele disse, não tem se preocupe, não. Vou colocar pessoas que sabem resolver algumas coisas que você não sabe resolver, mas a missão é contigo. O que tem que ser resolvido na tua vida é contigo, tá certo? Quando Deus fala diretamente, né? Então, algumas situações da nossa vida que a gente tem que deixar de fugir. Precisa resolver, né? Precisa resolver. E eu acho que se eu tivesse no lugar do Moisés, eu tinha pensado, rapaz, é o seguinte, realmente eu não era nem para ter chegado aqui na casa de Jé, porque o cara sair lá da casa de Faraó para cá, de pé, nenhum bicho comeu ele, o frio, deserto é frio, de noite, mas é frio, muito frio, e de dia é quente, muito quente, não matou ele, ele disse, bom, se Deus me guardou até aqui, então, querido, mesmo que você esteja no deserto, ou mesmo que você tenha sido levar a um lugar que esteja causando desconforto, você não chegou nesse lugar sozinho. Está dentro do plano de Deus, do projeto de Deus. Está dentro do propósito de Deus, tá certo?
Hoje eu sou a sarça de Deus falando para a sua vida, para lhe restaurar, para lhe animar, para quebrar toda a cadeia contrária na tua vida. As palavras negativas vão cair por terra em nome de Jesus, tá certo? Então, todo o tempo da tua vida, quando você estava em risco, quando você estava lá em cima, quando você estava lá embaixo, quando você estava aflito, quando você não podia dizer aos outros, estava só pela misericórdia, não tinha nem como... topou, a sua reserva zerou, você não podia dizer a ninguém, e você, eu não vou chegar amanhã, Deus sempre esteve com você, por isso que você está onde você está agora. Ah, pastor, mas aí você acabou comigo, não tem meus méritos? Claro! Ele não deu talentos e dons a todo mundo? Claro que você tem. Por sinal, bem mais que eu, né? Deus sempre vem cuidando. A vida toda, ele vem cuidando de mim e de você. E em algum momento, Deus vai se revelar. Revelou a Moisés. Como eu disse, 40 anos no palácio. Deus não falou. Deus estava cuidando dele, estava. 40 anos no deserto. Deus falou com ele? Não. Deus estava cuidando dele? Estava. Mas chegou um dia que Deus se revelou. Tá certo? Esse momento, por sinal, é lindíssimo esse texto da revelação da sarça ardente, né? Que mostra que Deus vem cuidando da gente a vida inteira. Eu pensei que tinha anotado aqui, mas está em Êxodo também, esse encontro da sarça ardente, que diz assim: eu tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo. Que bom que eu tenho assim uma quantidade bem grande um percentual da palavra de Deus escondida do meu coração, porque às vezes eu não acho o texto. Já pensou, eu pregando aqui, vou procurar aqui, daqui que eu essa letrinha pequenininha, hoje em dia demora, a letrinha pequenininha, mas aí eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nessa hora, o Espírito Santo, você viu como ele me ajudou? E na hora o Espírito Santo me faz lembrar, então ele diz, eu tenho visto atentamente. Sabe o seu vizinho que quer saber da sua vida, aquela pessoa do síndico, aquela pessoa do bairro, aquela pessoa que é ex-colega, o ex-amiguinho do trabalho, fica espionando a nossa vida, né? Mas a intenção não é se compadecer da tua dor ou tentar de alguma forma te ajudar. Deus, quando fala, ele diz, eu decido quem abençoar, eu vou abençoar, eu decido quando é que eu vou ter misericórdia, eu vou ter misericórdia, entendeu? E eu faço isso porque eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Quem é esse povo? Você. Eu tenho visto atentamente. Então, o fato de você estar o povo lá era escravo. Então, o fato de a gente estar passando um momento de adversidade não quer dizer que... Sabe aquele ditado que as crianças dizem? Deus está vendo? Se ligue. Deus está vendo. Deus está vendo. Viu? Quando as crianças pequenas dizem, Papai do Céu está vendo, viu? Ele disso, é Papai do Céu, tá? Então, Deus está vendo. Eu tenho visto atentamente. Depois, se vocês quiserem, eu anoto. É muito fácil de achar. É o texto da sarça ardente, tá certo? Êxodo 3, capítulo do 7 ao 12. Pronto. Tá vendo? A letra é pequenininha, né? Então, ele viu atentamente quando você ia sendo assaltado. Ele viu atentamente naquele acidente de carro, na queda da moto, na queda da bicicleta, naquele mergulho que você deu, que poderia ter ficado pentaplégico, naquele dia que você cansou e pensou que não ia conseguir mais sair no braço e chegou um abençoado e te tirou. E eu sei o que é isso, eu sempre nadei muito, eu gosto muito de água, hoje não muito, né? Mas eu mergulhava e tudo com equipamento. Tirei muita gente, porque entra na correnteza, não sabe, aí, e a aflição da pessoa quando sai, você não sabe... quem foi que mandou aquela pessoa? Então, aquela pessoa não é super-herói, é uma extensão do dedo de Deus, do cuidado de Deus, da mão de Deus na tua vida. Na vez que, maior sorte, fulaninha, passou de repente, veio um velho no carro caindo nos pedaços, mas ele me levou, entendeu? Foi o cuidado de Deus, entendeu? Nos cuidados mais simples, naquilo que você diz, rapaz, coisas... Isso na cidade, para mim, não teria valor nenhum, mas naquele momento,
como um homem que eu vi, ele se perdeu dentro dos parques eólicos, andando de bicicleta, estava se acabando de sede, rodando lá por dentro daquelas estradas intermináveis. Aí chegou um sertanejozinho, um burro, e disse: eu tenho uma garrafinha d'água de Coca-Cola, a água está meio suspeita assim. Ele tomou quase toda a garrafa. Ele nunca tomaria uma água daquela na cidade dele, mas naquele momento foi o que Deus achou por ali para encaminhar, vá nessa direção, que senão meu filho vai morrer. Eu estou dizendo isso para você entender na sua vida, o cuidado dele sempre foi na tua vida, tá certo? No momento de doença, no momento que você estava em apuro, no momento que você estava feliz, no momento que você estava sujo, no momento que estava embriagado, no momento que estava consumindo alguma coisa em sua vida, Deus diz: eu tenho visto atentamente. Até coisa que para o povo é vício, Deus vê o sofrimento. Ele diz: quem é que gosta de se desgastar? Você pega um pano e fica roçando. É a gente que tem alguma época da nossa vida que está poluindo a nossa alma. A gente vive esfregando nossa alma, está sofrendo tanto. E Deus é o grande tecelão que reafirma as fibras novamente. Ele aproxima as fibras do tecido, ele ajusta o tecido da alma, e onde havia aquela angústia, aquela ausência, aquele vácuo, aquela tala, aqueles nós de linha, Deus limpa, organiza. Porque ele disse: eu derramarei toda a minha bondade a quem tiver no lugar. Que lugar é esse? Na brecha da rocha. Como é o nome da rocha, pastor Marconi, que eu entrei agora? Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o ungido do Senhor. Ele é a rocha. Quando eu falei que eu era sacerdote, porque hoje tem muitos... Hoje é muito fácil ser pastor, né? Não na minha denominação. Na minha denominação você tem que ter formação, graduação, pós-graduação, tem que ter ficha limpa, exame médico, exame psiquiátrico, psicólogo, não sei o quê, SPC, Serasa. É difícil. Mas hoje o cara faz 2, 3 cursos, aprende a falar de uma forma que consiga lhe manter emocionalmente atento naquilo que ele está falando e põe uns efeitos dentro do ambiente e se aquilo for bem aplicado, consegue arrastar multidões e vive bem em função. O sacerdote é uma pessoa como Moisés. Eu estou falando aqui que sou sacerdote, mas eu também sou Moisés, porque eu andei de deserto. Eu fui traído, eu fui decepcionado, decepcionei, feri, fui ferido, eu sofri pela separação, eu sofri quando fui enganado, quando mentiram, quando fui desprezado, quando fui rejeitado. Então, quando eu venho na proposta de ser a sarça ardente falando para a tua vida, é porque eu sou alguém que já andei no deserto. Por isso que eu posso falar. Por isso que isso me dá reputação para falar do poder de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, né? Todo momento. Na ausência, na fartura, todo momento, Deus sempre esteve lá, com Moisés. Os amigos interesseiros, não precisa nem dizer, né? Eu acho que estamos falando de pessoas inteligentes. Você sabe como é determinadas amizades, né? Pessoas que dizem que apreciar, te admiro demais, você é muito... Te admiro, né? E na sua primeira... Primeiro que a gente não tem nem como dizer, porque eles colocam a gente num status, já colocando uma cerca de limite, né? Eu te admiro, mas você é daqui para lá, entendeu? É isso que Deus não é assim. Deus é você daqui para dentro. Existe um lugar na brecha da rocha, na fresta. Ninguém me pergunta o nome da fresta. Jesus. Existe um lugar chamado Jesus. As pessoas não... Tem pessoas que não nos ajudaram nem no nosso emprego, né? Eu fui federal há 36 anos, então... Mas mesmo no ambiente federal tem aquela rodinha de fuxiqueiro, tem aquelas pessoas que nunca defendeu a gente. Se vinha uma punição, nunca chegou alguém botar os peitos na frente e dizer: não, fulano... Já teve comigo gente que defendeu, entendeu? Já teve. Comigo já teve. De chegar e dizer: não,
Não, ele não. Mas, em regra geral, a humanidade, cada um cuida dos seus próprios afazeres, né? Não se meter, nem para abençoar. Deus não é que se mete, ele chama você para dentro. Existe um lugar perto de mim. Foi o texto que eu li. Eu estou repetindo, que é para ficar bem claro. Eu vou ter que dar um break de 3 pouquinho tempo, só pela questão do Instagram, porque está gerando problema no Instagram. Depois as pessoas... Tem muita gente que é de outros estados que fica, pastor, o Instagram não sei o quê. Então, por respeito a essas pessoas, pela idade, né? São pessoas que... E eu morro de dizer, tem uns outros aplicativos, mas eles só gostam desse. Embora eu esteja gravando agora para 3 aplicativos. Mas algumas pessoas... Lá em Dubai, pronto, eu vou dizer. Algumas pessoas que é da minha família e liga depois cobrando. É minha tia, né? Ela assiste no YouTube, né? Então... Mas já voltamos, tá bom? Então, o texto que nós estamos falando... Eu decido ter misericórdia por você. Deus dizendo, eu decido. E tem as situações que a gente busca o deserto pelas nossas próprias aflições. Como eu falei também da autossabotagem da mente, né? A gente fica pensando negativo. Você só vai pensar negativo até não assistir o programa Dias Melhores, entendeu? Porque quando você começar a ver meus vídeos, você não vai ter mais como pensar negativo. Você é para cima, para cima e para o alto. Para frente e para o alto, avante em Cristo, vamos vencer com Cristo, sou mais que vencedor, sou abençoado. Isso aqui não é confissão positiva, é certeza que Deus cuida de mim, Ele me abençoa, Ele me levanta, Ele me livra, Ele me guarda, Ele me protege. Deus é Senhor, Ele é maior, mal nenhum chegará, nem na minha casa, nem na minha família, nem no meu emprego. Pode dizer, mil cairão do lado, quer dizer, seta chegando, não serei atingido, porque eu estou guardado, escondido da sombra do Onipotente. Você sabe o que é Onipotente? É do Todo-Poderoso, tá certo? Então, às vezes a gente enfrenta o deserto do divórcio. Quando eu era noivo, né? Quando novo, rapazote, eu acho que... Comecei a trabalhar cedo, então eu queria me casar cedo. E o noivado acabou. Ai, meu Deus, que sofrimento que foi. Eu não lembro mais como era, mas eu sei que doeu muito na época, né? Então, eu sei sentir essas coisas. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente é roubado. Hoje a coisa mais comum é a pessoa ser roubada e continua pagando o carro, o celular. Então, algumas situações, eu estou falando de situações hipotéticas, mas que você entenda que a sua situação, que porventura tenha levado você ao estado do deserto, estou dizendo que você está na areia do Kalahari, do Saara, do Senegal, não é isso. O deserto é do isolamento, do excluir-se, né? Quando alguém parte o coração da gente e a gente vai procurar... Eu estou procurando um lugar para enterrar minha cabeça. Esse ditado é assim, estou procurando um lugar para morrer, né? Quando a alma não... Mas Deus vai te achar. Entendeu? A função desse sermão hoje é demonstrar... Porque o deserto é grande. E tinha muito mais gente lá no Egito. Milhões. 50 milhões. Então, Deus podia estar olhando lá para o Egito, mas Deus vai te achar. Eu não sei qual deserto que você possa ter, que a dor te levou. Deus vai te achar e Ele vai se revelar a você. No deserto, onde você estiver. Ele vai se revelar. Ele vai dizer, está desesperado. Eu sei, eu tenho visto atentamente a tua dor. Né? Mas tem uma solução. O segredo tem uma brecha. Isso não tinha sido contado a ninguém. Existe uma brecha perto de mim. Se você estiver nessa brecha, eu vou te colocar no alto e vou derramar toda a minha bondade sobre sua vida. Depois desse texto, aí vou dar um salto, vai para lá, pega o povo, o faraó, aí aquele negócio mar vermelho e tal, você conhece, é outro sermão, não é o caso aqui.
Eu quero chegar ao momento que Moisés saiu, levou esse povo todo, e agora Moisés está no monte, tendo essa conversa com Deus. Como eu disse, lá embaixo está havendo uma ação. Que ação, pastor? A sociedade está nua. A sociedade está nua, deitando, dançando na frente de um bezerro. Pegaram o ouro todinho, fizeram bezerro de ouro, pegaram fogueira, tome fogo, e chama acesa, e vamos pular, e tome tambor, e lá vai todo mundo nu, e todo mundo, e vamos cantar. E Moisés está lá em cima conversando com Deus para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, e o povo na fusaca lá embaixo, porque o oba-oba está no coração do diabo. O diabo sempre vai tentar. O grande líder que estava trazendo a libertação para ele subiu para falar com Deus. Um momentinho de nada, o povo. Vamos fazer o quê? Vamos orar, vamos esperar, vamos planejar aqui o resto da viagem. Não, vamos fazer um saroê, um movimento aqui legal. Vai ter uma. Como é que se chama uma grande balada hoje? Uma rave. Vai ter uma rave, vai ser até de manhã, papai. Vai ser um negócio. Bem tocador aí, pegaram os tocadores, e todo mundo tira a roupa e vamos pular, e fogo, e tome negócio de ouro, fizeram um bezerro, e tá todo mundo naquela situação, né? Quando Moisés vai descendo, ele toma um choque tão grande que a tábua quebra. Porque isso tem um significado. A lei não pode nos salvar. Por isso que Jesus disse, é muito difícil a pessoa ser salva pela lei. A notícia de que aquilo era pecado ainda não tinha chegado à pessoa, mas isso não tira a evidência de que aquelas pessoas estavam pagando. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar. Você vai... eu tenho... A Lália demorou 13 anos para vir, o Levi demorou 20, então eu tenho filhos pequenos, velho com filhos pequenos. E às vezes vou no parque, né? Aí você vai num parque na roda gigante e tá lá dizendo, sente e bota aquela proteção. Na montanha-russa, sente e bota a proteção. Então, você tá lá naquele negócio, quando chega lá, aí você decide na metade do caminho, se eu vou em pé. Eu gosto de emoção, eu quero papai, para ir em pé mesmo. E lá na frente tem uma trave, e bem pertinho da trave, né? Tem um aviso, mantenha-se abaixado, né? Tem um aviso, o fato do aviso estar assim, já muito próximo, não tira a responsabilidade, porque o bom senso diz que ali não é lugar para você estar em pé, porque você vai meter a testa. É como você andar entrando num viaduto de trem, com a cabeça, você vai ficar metade lá naquela montanha. É como você vir com 150 km por hora e quando chegar na parte da placa, você quer reduzir para 60 km, aí dizer, não, mas a placa está aqui em cima, mas a BR todinha era de 100 km, e aí você vinha com 180 e acha que... Então, o fato de não ter sido avisado é o caso dessas pessoas. A placa nem desceu, mas ele já a Bíblia diz, se teu coração te condena, quanto mais o seu. Nós temos um senso crítico dentro da gente, tá certo? O bebê pequenininho, ele erra, mas ele erra devagarinho, olhando, testando você. Vai botar o dedinho naquele negócio e você olhe. Ele não vai direto na inocência. Ele sabe que é errado. Ele está desafiando a pessoa. Ele vai botar o dedinho. Entendeu? Aí você ou corre, toma um cuidado para ele não fazer aquilo, né? Ou vai ser uma tristeza. Tá certo? E a tábua se quebra, e ele volta lá, pega outra tábua. Só que quando Deus estava falando isso, como eu falei, Deus estava muito chateado. Deus disse, olha, eu vou lhe dar outra tábua. Agora essa aí eu não vou mais escrever, não. Você mesmo escreva. Vou dizer e você escreva aí. Aí Deus disse, ele escreveu, já mostra que Deus não estava chateado. Deus disse, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um anjo com você. Eu não vou mais não. Olha o que vocês estão fazendo. Entendeu? Vou mandar um anjo e vocês... para aquela terra que manda leite e mel. Bom, pense numa sociedade do Brasil de hoje, que quer tudo facinho, molinho, sem pagar nada, e é meus direitos, papai. É meus direitos, entendeu? Saiu até numa rede de televisão que é seus direitos. Então,
Vou mandar um anjo e você vai entrar numa terra que mana leite e mel. Se tem leite, tem gado, tem fazenda, tem terra, tem produção. Então, prosperidade. Se tem mel, é porque tem doçura, satisfação de vida, uma alegria no viver. Deus está dizendo, olha, o pacote do aplicativo aqui, esse pacote que eu guardei para você lá na frente é maravilhoso. Só que eu não vou com você, não. Vou mandar um anjo. Me diga qual é o brasileiro que não ia querer. Todo mundo está certo, tá bom, o senhor está ocupado. Moisés disse, se o senhor não for, não quero não. Moisés disse, eu quero a fonte. O filho pródigo queria só as bênçãos do pai. Mas a riqueza da qualquer bênção, sem a proteção do provedor, sem a bênção de Deus que nos dá todas as coisas, o destino Eu perguntei até a Leila, como é o canto que cria os porcos? Ela disse, chiqueiro. Eu disse, deve ser esse mesmo nome. O filho pródigo, ele termina num chiqueiro, no canto que... Pode ter a riqueza do mundo todinha, em algum momento, ou moralmente, ou espiritualmente, ou dentro do ambiente da sociedade, a pessoa vai decair ao estado de chiqueiro, porque os princípios de Deus é que nos mantém em estatura divina. Os valores de Deus, que infelizmente no Brasil, muita gente interessada em tirar Deus e os valores de Deus da nossa vida, né? Mas a gente está aqui para batalhar, viu? Tem uma geração antiga igual a minha que está aqui para... Somos um povo forte, revestido de poder. Qualquer um aceitaria. Moisés disse, eu não. Não, mas a terra tem leite e mel. Eu disse, não vou. Se o senhor não for... Mas tem doçura. Ele disse, se o senhor não for, não me faça subir. Já foi até mudando. Eu estou dizendo que não vou, mas eu sei que se o senhor quiser, eu vou ter que ir de qualquer maneira. Então, não me faça subir. Se o senhor não for, não me faça subir. Não tenho prazer se o senhor não estiver no negócio. Olha que segredo. Ele chegou, andou no deserto, teve no palácio, teve no bom de emprego de príncipe do Egito. Meu amigo, é uma coisa... Príncipe do Egito? Você não tem noção da riqueza. Ainda hoje estão achando ouro lá. Ouro, joia. Já fazem mais de 3 mil anos que o povo rouba ouro, diamante, rubi, não sei o quê. Cada vez que começa a cavar, acha mais outro tanto. Era muita riqueza. Então ele experimentou a riqueza, experimentou o desemprego, deserto, não estou sem nada. Aí agora ele experimentou um pouquinho de Deus. Sem Deus eu não quero mais, não. Não quero. Nem na riqueza, nem na pobreza. Eu quero é Deus. Eu não quero ir para um lugar que o Senhor não esteja. Eu não vou para canto nenhum que o Senhor não esteja. Eu não sou o filho pródigo. Eu não vou terminar. O final da minha vida não vai ser em chiqueiro. O final da minha vida vai ser em palácios reais. Na terra e no porvir. Em nome de Jesus. Melhor para a minha vida e para a tua vida é a presença de Deus, tá certo? Porque a riqueza não guarda você do feitiço, das setas contrárias, dos espantos noturnos, da maldade, da doença, da inveja, das ganâncias, do olho mau, do homem mau. A riqueza não guarda, Deus guarda. Ele diz, eu sou escudo, sou fortaleza, sou socorro, bem presente. Em toda angústia que você tiver, ele diz que está lá. Socorro bem presente. A presença de Deus que restaura, essa presença que eu vim como sarça ardente para a tua vida, que restaura a tua vida. A glória, né? O Shekinah da presença de Deus. A glória de Deus é mais forte do que um abuso que a gente sofreu na infância, uma decepção, um desamparo, uma angústia, uma traição. A glória de Deus é muito mais que isso. Moisés passou todas essas coisas, a família jogou ele no rio, o palácio lá que estava atrás de matar ele, o deserto atrás de matar ele. Quer dizer, a gente tem traumas de todas as naturezas, um casamento, um divórcio, uma agressividade numa relação matrimonial. A glória de Deus é o bálsamo que sara, sara todas essas coisas. Não apaga o passado, mas dá um sentido diferente. Nos faz forte, nos faz
cicatrizar, e aonde a pessoa pensou, e era Sardete, não estava para morrer, não vai morrer não. Por quê? Porque Deus falou com ele, Deus falou com ela, se renovou, tá bonita, começou a aparecer coisas boas na vida dela, e porque teve um encontro com Deus. E foi o que ela fez? Ela ficou na brecha, no lugar, e desceu um tonel de bênção. Matou, não, ela foi abençoada, chega a estar brilhando. Ele foi abençoado. O homem está forte, está bonito, o idoso está forte, está bonito, a criança está forte, está bonito, o jovem está forte, está bonito, a jovem, o menino, a moça, o rapaz. Tá frondoso, tá frutífero, porque Deus derramou toda a sua bondade. Mas estava tão enfermo, né? Ele não conseguiu, não, mas não precisou, não. De repente, aí passou, o menino, ele foi melhorando, não está lá, está trabalhando, está feliz, vai casar e tal, olha que coisa, vai ganhar uma casa, vai comprar casa, comprou um veículo, as coisas estão mudando, né? As situações, as circunstâncias estão mudando, porque ele disse que derramará toda a sua bondade. A glória de Deus devolve a sanidade, recupera as forças da gente. Quando a gente tem um encontro com Deus, diz, 2 Coríntios diz, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Deus vai renovando. A gente não é rabinho de lagartixa, não, mas é assim, ele vai renovando as nossas mãos. Nossa mão fez tanta coisa errada, fez coisa que a gente se envergonha. Aí quando a gente está em Deus, a gente não tem mais vergonha das nossas mãos, do nosso corpo, do nosso sexo, dos nossos olhos, nossa maneira de pensar, de falar. Deus vai fazendo nova, vai dando um novo significado, uma nova relevância, aonde desprezava, aonde não considerava. Tu viu como tá bem? Olha, como tá se vestindo bem, né? Tá, menino, passa na rua, tá cheiroso, tá cheiroso. Então é o bom perfume de Cristo, porque você ficou na brecha e Deus derramou o azeite, o refrigério santo na tua vida, em nome de Jesus. Pastor, foi aonde? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas da tua vida se passaram e a partir de hoje tudo se faz novo em nome de Jesus. Vai dizendo amém aí, em nome de Jesus. Me ajuda aí. Tudo se fez novo. Eu vim apresentar isso para você. Isso aqui não é... Estou falando do pau, não é tutor, né? Tutor, eu tenho até falado essa semana aqui. Deus não é tutor, não, tá certo? Deus é aquele que quando o caos chega, ele está lá presente, tá certo? Quando a ausência reinar, ele é Deus de provisão, Jeová Jireh. Quem está na brecha que se chama Jesus pode estar assim, porque ele me cobrirá com suas asas e tu estarás seguro. Olha que lugar maravilhoso. Quem está debaixo, no lugar da brecha, existe um lugar especial onde é? Aqui perto de mim. E quem estiver aqui, ele te cobrirá com suas asas e ali você estará seguro, diz a palavra de Deus. A terra manda leite e mel, mas a presença de Deus é a água que sacia a sede. Sabe quando é que vai comer um negócio e tem um monte de refrigerante, tem suco, tem não sei o quê, e depois a gente diz, não tem uma aguinha, não? É porque eu trouxe para você essa água que sacia a sede. Talvez você tenha muito suco, muitos líquidos, né? Talvez existe líquido com álcool, sem álcool, existe líquido que a gente não pode dizer nem na internet. Existe muito líquido, mas o que eu trouxe para você é uma água que salta para a vida eterna. O que eu falo aqui reage na atmosfera, no mundo sobrenatural de Deus. Todas as bênçãos que vêm na nossa vida são criadas no plano espiritual. Então eu vou falando aqui, profetizando na tua vida, e você vai acreditando, e essa bênção vai sendo derramada sobre a tua vida. Amém, Carlos? Luiz Carlos? Nem conheço, mas que Deus abençoe poderosamente o Luiz Carlos. Em nome de Jesus. Entrou para ser abençoado. Então, você quer que Deus lhe conte um segredo? Ele diz, perto de mim. Essa é a síntese do sermão. Existe um lugar perto de mim. Esse é o segredo. Porque segredo de fofoca não vai mudar a tua vida, mas esse segredo aqui vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus. É uma coisa tão simples, né? Sabe quando eu estou procurando um negócio, aí eu boto o batalhão daquele carro todinho para procurar meus óculos. E depois alguém diz, pai, ou Leila, amor, tá aqui. Eu estava aí o tempo todo. Só que eu não via. Meus óculos. Eu já procurei meu celular com meu celular. Coisa assim.
A presença de Deus é assim na sua vida. Precisa ser anunciado. Daqui a pouco a gente olha assim, estava aqui o tempo todo. E eu precisava tanto. Eu creio que em nome de Jesus, né? A brecha da rocha, a abertura da nova oportunidade da tua vida, né? Esse é o segredo. Jesus disse, e eu vou vos preparar lugar. Está no Novo Testamento. A brecha da rocha é esse Jesus. Eu vou vos preparar o plano para a minha vida, para a tua vida. O resultado perfeito de bênção, de estar guardado, de estar protegido. O plano perfeito da satisfação da tua vida. Para ser alvo de toda a bondade de Deus. Existe um lugar secreto, perto de mim, na fenda da rocha. Que Deus continue te abençoando. Eu sou o pastor Marconi Teixeira. Nós fazemos o programa Dias Melhores. E eu peço às pessoas que acompanham o nosso trabalho, se inscreva, né? Não é seguir, é se inscrever no YouTube. Sempre ao final do sermão eu faço esse apelo, porque pelas pesquisas que aparecem, o meu público do YouTube tem uma faixa etária acima de 45 anos. São pessoas que gostam de assistir os sermões na televisão, principalmente quem tem mais de 65 anos. Né? Quem tem mais de 60 anos como eu gosto de assistir na televisão. É grande, não cansa a nossa vista. E, então, se você se inscrevendo, o YouTube entrega a mais pessoas. Mais pessoas são encontradas. Você imagina um familiar seu, uma pessoa idosa, você não gostaria que ouvisse um sermão que levantasse o ânimo dessa pessoa, que falasse da importância dessa pessoa, do amor que Deus tem por essa pessoa? Você não gostaria que uma pessoa querida sua ouvisse uma mensagem como essa? Então, o nosso apelo é esse. Se inscreva, então, nos siga, não sei como pronunciar, eu sou antigo, mas se inscreva no YouTube, Programa Dias Melhores, né? Tem Programa Dias Melhores no TikTok, no Instagram, no YouTube, Kawaii, tem na rádio ao vivo. Eu estou de férias, porque eu estou viajando para os Estados Unidos essa semana, então suspendi por um poucos de dias, a gente não está na rádio, mas que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz.